Já estamos aqui no estúdio com o ortopedista da Clínica Dr. Salvaro, Dr. Rodrigo Arruda. Dr. Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui na rádio. Pois é, Dr. Rodrigo que esteve há poucos dias atrás aqui conversando conosco, né? E hoje vem com outro assunto realmente. Aliás, dentro da ortopedia, qual é o assunto que não é interessante, né, doutor? Sim, a gente tem uma gama muito grande de doenças e que, infelizmente, grande parte da população acaba sendo acometida. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre lesões no ombro, que também é um assunto bem recorrente, bem comum os pacientes se queixarem. Lesões no ombro. Aliás, eu sei porque os amigos falam, os amigos que têm esse tipo de problema, que são vários, né? São vários os aspectos que levam a ter este problema, né? Bursite. Doutor Rodrigo, toda dor de ombro é bursite? A bursite é uma inflamação em um dos locais do ombro que a gente tem a bursa e geralmente ela acontece por alguma outra patologia, ou uma tendinite, ou uma síndrome do impacto, e ela causa essa bursite e ela é uma... Geralmente o paciente reclama de muita dor, incomoda bastante mesmo os pacientes ali. No ombro nós temos a burse? Isso, é a bursa. A gente tem em diversos locais do corpo, tem no quadril, no joelho, tem em outros locais do corpo também, mas o ombro é o que mais acomete. A bursa é uma bolsinha normal que todo mundo tem e acontece uma inflamação. Quando tem a inflamação é que gera a dor e o desconforto para o paciente. Que é a famosa bursite. É a famosa bursite. E a síndrome do impacto, o que é isso, doutor? A síndrome do impacto é uma lesão no ombro que acontece bem na inserção do músculo no tendão, quando tem um impacto entre esse tendão e um ossinho que fica acima, que a gente chama de acrômio. Quando o paciente vai fazer a elevação, levantar o ombro, tem esse impacto desse osso com esse tendão que começa a lesionar, machucar esse tendão e é onde o paciente começa a referir dor. Então, isso aí também é uma causa bem frequente de dor no ombro e de desconforto e uma limitação do paciente. Aqueles movimentos de tentar lavar o cabelo, escovar o cabelo, com esse movimento acima do braço, não acima, vai, né? não vai ali e começa a gerar bastante dor. E os fatores que favorecem a síndrome do impacto? Então, o que favorece a síndrome do impacto para no começo, principalmente, é a forma que é esse ossinho acima do ombro, que é o acrômio. Quando ele é um pouquinho mais pontudo, que ele começa a ter um gancho, ele faz com que tenha esse impacto. E algumas vezes também ele é um pouco mais espesso, e isso acaba impactando um tendão contra esse osso, que é o que começa a machucar, lesionar esse tendão. Em alguns casos já pode até romper esse tendão e dificultar e impossibilitar muitas vezes a movimentação do ombro do paciente. Agora tem cada nome que eu vou dizer uma coisa, né, o doutor Rodrigo? Manguito rotador, o que é isso? O manguito rotador, eles são um grupo de músculos, são 4 músculos que se grudam no osso, perto do ombro ali, e eles são responsáveis principalmente pela rotação do membro superior, do ombro e da elevação. Então, quando ele tem alguma lesão, principalmente que a gente chama de supraespinhal, que é o principal músculo desse manguito rotador ali, que ele é o mais frequente, é machucado, o paciente não consegue, muitas vezes, levantar o braço, ele perde a força, e isso que vai dificultando muito a vida do paciente. Tá certo. E com relação aos estágios ou fases desse impacto, quais são? Sim, os estágios desse impacto, ele começa principalmente na fase dolorosa dele, ele começa a fazer uma lesão nesse tendão, às vezes ele vai enfraquecendo esse tendão, vai fazendo uma lesão parcial, e cada vez que ele vai levantando e tendo esse atrito, esse impacto do tendão com o osso, ele vai enfraquecendo, em alguns casos chega a romper totalmente o tendão, e quando ele rompe totalmente, o paciente tenta fazer a força para levantar o braço e não consegue mais porque esse tendão está rompido. Então, daí já começa a ser os casos mais graves ali, que algumas das vezes tem que ser tratado com cirurgia. O ideal sempre desses pacientes é pegar na fase inicial, onde tem apenas a inflamação ali, que para a gente tentar evitar uma cirurgia. O ideal sempre é chegar antes de ter esses casos mais graves. Tá certo, doutor. E com relação aos sintomas, quais os sintomas da síndrome do impacto ou rotura do manguito rotador? O principal sintoma que tem é a dor. O paciente geralmente refere uma dor muito forte quando ele vai tentar levantar, tanto que na maioria das vezes o paciente deixa o braço parado, não faz movimento nenhum, fica o dia inteiro sem querer movimentar para evitar que tenha dor. E daí vai causando essa dor
E outro sintoma muito comum é a impossibilidade de movimentar, de elevar esse ombro. Ele tenta levantar e não consegue. Esses são os principais sintomas da ruptura do manguito rotador e do impacto no ombro. Tá certo. E com relação ao diagnóstico, como se faz? Então, o diagnóstico tem que ser feito um exame clínico bem feito, colocar a mão no paciente, examinar, fazer os testes, que a gente tem os testes específicos para ver se tem uma lesão. E a gente tem alguns exames que a gente pode solicitar. Geralmente a gente pede uma ultrassonografia, que é um exame de mais fácil acesso, e um exame bem completo é a ressonância também, principalmente casos que já são mais graves, tem que fazer cirurgia, a gente faz uma ressonância para avaliar melhor esse ombro do paciente. Tá certo. Com relação ao tratamento, existe medicação, a princípio, pelo menos, para atenuar a dor e com relação à cirurgia também, enfim? O ideal sempre no começo a gente tentar com medicações, com tratamentos, com fisioterapia, fortalecimento, para a gente conseguir fazer esse tratamento sem cirurgia é melhor para o paciente. Então a gente sempre no começo tenta fazer esse tratamento sem cirurgia. Sem cirurgia. Claro, em alguns casos, casos mais graves, assim, tem que ser feito tratamento cirúrgico nesses casos, assim. O tratamento cirúrgico ele pode ser feito de forma aberta, que é a forma convencional, e hoje em dia também tem o tratamento cirúrgico por vídeo também. Esse já é um tratamento, principalmente pelo SUS, mais difícil de conseguir, que não tem disponível. Geralmente nos pacientes do SUS a gente acaba tendo que fazer a cirurgia de forma convencional, a forma mais antiga, que a gente corta ali, faz um cortezinho pequeno de 4 a 5 centímetros, e às vezes a gente tem que botar um parafusinho para recuperar esse tendão ali que está rompido. Certo. E o resultado, doutor, desse tratamento? Então, o resultado geralmente é um tratamento, não é... Parte com fisioterapia não é um tratamento rápido, mas o paciente tem uma boa melhora. Os casos mais leves, que não tem uma ruptura total, é feito bastante tempo de fisioterapia, uma reabilitação e medicação. Geralmente é um tratamento longo, vai algumas vezes 30, 40 sessões de fisioterapia, mas a gente tem bons resultados. E o tratamento cirúrgico também tem um resultado bem efetivo, só que também tem que ter toda a recuperação, a reabilitação, a fisioterapia, e vai alguns meses para ter um resultado satisfatório, mas a maioria dos pacientes responde muito bem a esse tratamento. Mas com relação a antigamente parece que tinha pessoas que muitas vezes não melhoravam da bursite? Isso. Hoje em dia a gente melhorou, modernizou um pouco tanto as medicações quanto até a forma que é feita a fisioterapia. Então os pacientes respondem hoje em dia muito melhor do que respondiam antigamente esse tratamento. Então, a resposta que a gente vê evoluiu o tratamento, assim, e os pacientes respondem de tratamento muito melhor, tem uma melhora bem mais significativa do que a gente tinha antigamente, que a maioria dos pacientes tratavam e não tinham melhoras,